Bom, como a gente sabe, o período inicial é marcado muito por revoltas, né? Pelas revoltas, por conflitos. E me falar um pouquinho de algumas delas, certo? Então, o período regencial ele foi marcado pela disputa entre os principais políticos que englobavam os membros da aristocracia rural brasileira. Apesar de divergências políticas que afastavam progressistas liberais e regressivos conservadores, existiam posicionamentos semelhantes, como a manutenção do latifúndio escravista e da exclusão político-popular, ou seja, de excluir a maior parte do povo das decisões políticas e de manter o sistema de latifúndio escravista, certo? E a crise econômica enfrentada pelo Brasil, cujos efeitos seriam contornados no segundo reinado, tornava mais dura a vida da população mais humilde. Por causa da crise, o governo regencial promoveu a elevação de impostos para bancar o gasto do Estado. Além disso, a concentração das regiões do Rio de Janeiro projetava excluir as áreas próximas à capital em detrimento de importantes figuras políticas das províncias, causando grande descontentamento. E a eclosão das revoltas está relacionada a causas destacadas e contribuiu diretamente para a mudança dos rumos do Brasil, né? Gerando argumento para os acessos regressistas em nome da ordem, né? Ou seja, gerando argumento para que a galera quisesse mais centralização e tal. E para reprimir os relevantes, o sargento criou a Guarda Nacional, que garantiu os interesses da aristocracia rural nas várias regiões do país, beleza? E a gente vai falar, houveram várias revoltas, né? A Sabinada, Balaiada, Cabanagem, tiveram várias como efeitos por todo o Brasil. Eu vou falar sobre duas mais especificamente, né? Porque eu acho que são exemplos legais para tipo, entender um pouco os diferentes anseios, as diferentes mobilizações que ocorreram nesse período, certo? A primeira delas é a chamada Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 85. A Bahia do século XIX, do começo, né? Ela foi marcada por um grande número de revoltas de escravos. A Bahia também foi um dos principais estados que recebeu mais africanos escravizados pelo tráfico negreiro. Desses, um dos principais grupos eram os Nagôs, os Yorubás e os Arauçás. E a quantidade da revolta de escravos está diretamente relacionada com o alto número de escravos naquela província, né? E numas revoltas, outras são os seguintes. Mas a história da existência das revoltas de escravos ficou marcada principalmente pela revolta dos malês, que aconteceu em Salvador em 35 e mobilizou 600 escravos em busca de sua liberdade. O temor causado por essa insurreição ficou gravado no Imaginário dos Senhores, que temiam por uma nova ação desse tipo acontecesse no Brasil. Lembre-se de que um dos temores, ainda na época da independência, mesmo antes, era de que ocorresse uma parada no Brasil, estilo Revolução Haitiana, né? De que os escravos tomassem o poder e matassem seus senhores e tal, e fizessem uma república e matassem a aristocracia. Tinha um temor muito forte disso, e essas paradas como a Revolta dos Malês trouxeram ainda mais esse temor, né? O envolvimento dos muçulmanos foi algo marcante nesse movimento, acontecimento, e evidenciou o papel da religião na luta por justiça social, né? A gente pensa que, sei lá, quando a gente pensa lá, em islamismo e nos muçulmanos, a gente não pensa muito no Brasil porque a gente tem a impressão de que, tipo, não tem muito e tal. É verdade, não ser um grupo, tipo, tão grande, eles têm uma representatividade, sim, e especialmente nesse período, né? Porque muitos dos escravos que eles faziam, no caso, muitos dos africanos que eles escravizavam, da galera, dos grupos, eram muçulmanos, né? Eles traziam seus costumes, sua cultura, seus pensamentos, e isso era uma coisa bastante importante, né? E a importância dos muçulmanos foi tão grande que ela influenciou até na forma como essa revolta foi chamada, né? A palavra malês é oriundo de Imalê, e especialmente no idioma iorubá significa muçulmano. E como aconteceu a revolta, né? Ela eclodiu abruptamente na madrugada do dia 25 de janeiro, porque a trama tinha sido denunciada e todo o planeta Rio, né? E a revolta tinha sido projetada pelos escravos urbanos que se aproveitavam na maior liberdade de locomoção que possuíam em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura, né? Podiam andar mais e comprar coisas e tal, tipo, por seus donos, obviamente. E aí, como mencionado, a revolta teve um forte envolvimento com o islamismo. Isso ficou perceptível porque os africanos que se rebelaram estavam usando o abadá branco, típico dos muçulmanos. Além disso, muitos deles usavam amuletos com passagens do Corão escritas em árabe, né? E acreditando que esses amuletos protegiam seus corpos. Os combates se espalharam ao desafio do Salvador e resultou na morte de 70 dos africanos envolvidos, né? E 9 mortes da força que lutavam contra os rebeldes. Eu tive uma batalha deslocada do Salvador chamado Água de Meninos. Muitos africanos encurralados procuraram fugir pelo mar e acabaram afogados, ou seja, acabou fracassando essa revolta. Ou seja, havia um questionamento muito forte tipo, de revoltar em relação a escravidão, né, especificamente, não era uma coisa aceita, assim, longe disso. Ela queria se revoltar, queria sair disso, sabe? Dessas condições horríveis de vida e tudo mais. E essa revolta marcou, ela marca justamente isso, tipo, de que qualquer coisa que questionasse o tráfico negreiro, né, o latifúndio escravista, seria combatida e atacada, beleza?
A outra revolta que a gente vai falar um pouquinho é sobre a chamada Farroupilha, né? A Revolução Farroupilha, que essa revolta vai durar mais tempo, né? Ela vai durar até um pouco depois do Segundo Reinado, basicamente. Essa revolta ela vai se dar mais justamente é, não tanto por escravidão, mas por imposto, né? Lembro que o Brasil estava passando por uma crise econômica e tal, e os altos impostos cobrados sobre a importação de sal e tal encareciam normalmente o charque, ou seja, a carne gaúcha, favorecendo a concorrência do charque oriundo de outras regiões, né, como a China e Uruguai, onde o governo oferecia isenção de impostos para estimular a produção. Ou seja, a galera que fazia o charque, né, se sentia preterida pelo governo brasileiro, se sentia esquecida, né? E cobrada muito. A natureza complementar da produção de arqueadura impedia os produtores de generar a exploração, de modo que eles se sentiam desprotegidos pelas autoridades iniciais, né? Ou seja, e isso é interessante porque, por um lado, esses impostos realmente encareciam, contribuem para a diferença do produto no Brasil e na República Latina, né? Desprezo. Só que a outra coisa que encarecia era o uso da mão de obra escrava no Brasil, porque a mão de obra escrava ela era menos produtiva do que a mão de obra usada pela galera da Argentina e Uruguai. Só que, curiosamente, eles não questionavam isso, certo? Tipo, eles questionavam a parte dos impostos, mas não questionavam que usar a mão de obra escrava, eles produziam menos do que uma mão de obra assalariada, né? E isso é muito curioso para entender, sabe? E a posição, e isso vem com o fato, isso surgiu com o fato de algumas das revoltas, elas não questionavam coisas como latifúndio e escravismo, né? A gente viu uma onde isso era questionado diretamente, né, dos malês, mas essa aqui não vai questionar muito nesse momento, beleza? E a oposição à política racial fez com que a influência do Partido Liberal exaltada fosse muito notória, especialmente em relação ao federalismo. E a proximidade com as Repúblicas Platinas contribuiu diretamente para a difusão do republicanismo entre a população local. Ou seja, tive uma influência bastante forte do republicanismo, né? De querer esse federalismo ao extremo e querer liberdade, né? E foram convocadas eleições para a composição da primeira Assembleia Legislativa Provincial, que foi formada principalmente por homens ligados às farroupilhas, né? Que eles chamavam assim, né, as farroupilhas, porque eles eram exaltados, que pretendiam diminuir as cargas tributárias de impostos, carga de impostos, né? Só que eles tinham a oposição do presidente da província, né? E aí eles se rebelaram sob a liderança do fazendeiro Bento Gonçalves. E aí, em 36, eles tomam Porto Alegre, decretando a proclamação da República Rio-Grandense, ou de Piratini, né? O Bento Gonçalves, ele foi preso em 36, enviado para Salvador, onde ele fugiu com a ajuda de revoltosos da Sabinada, que era outra revolta na mesma época lá, né? Você pode ver que, tipo, essa revolta acontece muito ao mesmo tempo. Então, uma coisa acontece, enquanto isso acontece. Em 35 começou a Malês, aí já estava começando também a Farroupilha, já tinha Sabinado e tal. Ou seja, muita coisa acontecia ao mesmo tempo, certo? E aumentava essa sensação de que estava desordem total no Brasil e precisava do centralismo, né? Mas aí, o Bento Gonçalves foi preso, mas voltou para o Rio Grande do Sul, recebendo a ajuda do José Garibaldi, né? E eles conseguiram tomar Santa Catarina, decretando a formação da República Catarinense, né? E depois da vitória na Batalha de Laguna, e eles proclamaram a República também, né? E materializava muito, e essa proclamação de República, de separação, era muito do terror, né? Que eles tinham de relação ao separatismo. Só que, porém, os altos gastos do conflito, a desarticulação da produção chácara em fruto da guerra e a perda do mercado brasileiro após a separação mergulharam a região numa grave crise econômica, né? Ele fica com uma grave crise. E isso não bateu eles que já lutando. Só que aí já na época do Segundo Reinado, em 45, o Dom Pedro II ele enviou o Barão de Caxias, né, que ia virar o duque depois, para negociar uma paz, né? E aí o que aconteceu? O governo e o governo central e os revoltosos faziam uma série de concessões em troca do fim do conflito, né? E aí o que aconteceu? Ele deu anistia aos revoltosos, incorporação de soldados e oficiais farroupilhas ao exército brasileiro, tinham generais, igual posto, devolução das terras que aconteceu com o governo pelos revoltosos, assunção pelo Estado assumia as dívidas contraídas pelos proclamados, libertação dos escravizados que lutaram o conflito, e a taxação do Chaco Platino de 25%, né? E aí acabou a revolta, né? E tem duas coisas interessantes que eu queria falar sobre isso para encerrar. Né? A primeira é que o Garibaldi ele foi um dos grandes líderes dos italianos
pela unificação deles, territorial, né, no século XIX. Ou seja, o meu cara que lutou aqui no Brasil e tal, foi lá na Itália e basicamente ajudou muito a unificar a Itália, né? Aí, de segunda coisa que muito da tradição hoje do Estado do Sul, especialmente do Rio Grande do Sul, né? Essa parada de o Sul meu país e tal, separação, ela vem desse período, certo? Desse orgulho, essa parada de eles terem, tipo, se rebelado contra o país, né? Eles se sentirem mais rio-grandenses do que brasileiros e tal. Parte vem disso, dessa exaltação a essas memórias da Revolução Farroupilha, beleza? Então, essas duas revoltas, para mim, elas demonstram bem as diferentes motivações e acontecimentos do período, né? As diferenças insatisfações. Tinha a galera que estava insatisfeita pela parte econômica do Brasil, dos impostos, tinha a galera que estava insatisfeita, queria abolir a escravidão e tal, beleza? Queria mais liberdade em outros lugares. E é nessa atmosfera que vai ter esse desejo pelo retorno da centralização e que vai dar origem ao segundo reinado com Dom Pedro, né? A gente vai falar isso nas aulas que vem, beleza? E é isso, espero que tenha entendido, espero que ela tenha fluído bem e tal. E é isso, galera. Valeu.